Muito bem, senhoras e senhores, reiniciando as apresentações, teremos a seguir o painel do dia, não é? O benefício que os clubes esportivos trazem para a vida dos longevos. Vamos convidar aqui ao palco a ex-recordista sul-americana de natação e técnica do Clube Hebraica, Adriana Silva. Vamos recebê-la aqui, senhoras e senhores. O diretor da GLM Assessoria Empresarial e vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Lívio Giosa. E também convidamos o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli. Bem, começando então, a palavra está com vocês. Tenham a bondade, muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Muito gostoso estar aqui com vocês neste evento que realmente traz a percepção da longevidade em todas as suas nuances, em todas as suas práticas, em todas as suas abordagens. E a questão do esporte, a questão do bem-estar, da saúde, não poderia deixar de estar presente num evento que trata fundamentalmente destas questões. Nós temos hoje a oportunidade de estar conversando com duas pessoas profissionais que geraram valor ao longo da sua vida, nas práticas esportivas, se evidenciaram por conta delas, atuam nesta vertente e vai ser muito bacana, muito gostoso a gente conseguir conversar com vocês. O nosso tema principal dessa conversa é o benefício que os clubes esportivos trazem para a vida dos longevos. Muitos de vocês, senhoras e senhores, conhece clubes esportivos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em todos os cantos do país que estão nos acompanhando, e reconhecem a importância dos clubes, a importância dessa atividade, sejam clubes esportivos, sejam clubes sociais, exatamente atraindo cada vez mais pessoas longevas para fazerem suas práticas e participarem numa convivência absolutamente animada, divertida, e que leva a uma melhor estruturação física e mental. E é por conta desta percepção que a gente quer ouvir um pouquinho estes dois queridos profissionais. Eu vou começar com a Adriana Silva. A Adriana Silva é a ex-recordista sul-americana de natação e técnica do Clube Hebraica, aqui em São Paulo. Super obrigado pela sua presença, Adriana. Pode começar, agora é com você. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, obrigada, Sérgio. Uma honra falar sobre Hebraica, né? Eu vou sair daqui, porque vai aproveitar. É uma honra falar sobre Hebraica, que é um clube, além de eu estar 34 anos trabalhando, é meu clube de coração, onde eu aprendi muito, não só na área pessoal, como na área profissional. Então, eu vou falar um pouquinho de como começou tudo. Aqui é a piscina da Hebraica. Eu trouxe a piscina da Hebraica para me dar aquele aconchego que a gente sentia em casa. Então, quem eu sou, né, já falamos. Qual é o histórico, né, da equipe Master? Como começou a natação Master no mundo? É rapidinho para vocês poderem situá-los. Nos Estados Unidos, ex-nadadores, campeões olímpicos, mundiais, começaram a sentir falta do convívio com o esporte, do convívio com os amigos. E começaram a voltar a nadar. Então, começou a Liga Americana de Natação Master. No Brasil, o paulistano começou com um grupinho de pais de atletas, o Rio com outro grupinho de ex-nadadores, uma coisa isolada. E o meu diretor, que virou diretor na época, Moacir Largman, ele convidou quem era o técnico que queria estar à frente desse novo projeto.
Só para situá-los, nós estamos falando de 91, uma época que o esporte, principalmente de adulto, não existia, principalmente competitivo, né? Nessa época, você fazia atividade física, lógico, sempre se fez, mas não com esse intuito de saúde, bem-estar. E ele convidou. Nós éramos em 4. Eu era mais nova, mais inexperiente, mas, ao mesmo tempo, era a única que aceitou. Porque isso é interessante. Assim, eu tive um preconceito da própria área. Por que trabalhar com adulto? Né? Você está começando na profissão, praticamente, você vai entrar num projeto, adulto não dá resultado, adulto não viaja, adulto não significa a sua carreira. Ou seja, tudo isso que falaram está mais que provado que eles estavam errados, graças a Deus, e a gente conseguiu fazer esse grupo maravilhoso. Então, eu acredito ser a primeira profissional da área a trabalhar com treinamento de natação master. Porque a Hebraica é um clube que sempre investiu muito no funcionário e no associado. Então, eles investiram, naquele momento, em me contratar, justamente para cuidar desse público que estava começando. Nos Estados Unidos, que foi o que eu e o Moacir é o meu mentor espiritual, está comigo há 32 anos. A gente foi muito focado no que o futebol americano estava fazendo. E eles investiam nisso. Nós estamos falando em 91. 3 Fs: Fun, Fitness e Friendship. Diversão, atividade física e amizade, né? Companheirismo. Tudo que a gente está falando agora, nesse momento. Mas nós estamos falando de 91. Opa. Esse é o Moacir. Eu conto isso em todas as palestras que eu dou. Não dou tantas assim, mas as que eu dou. Porque foi o meu primeiro aprendizado na vida profissional. Ele chegou para mim e falou: a piscina da Hebraica está aí, os associados estão pelo clube, o fracasso ou o sucesso depende do seu trabalho. Né? Como esportista, eu peguei com um desafio, não como algo diferente. Muitas pessoas poderiam não gostar desse tipo de comentário, né? Mas ele não estava menosprezando, ao contrário, ele me ensinou que era autorresponsabilidade. Então, até hoje, esse é o nosso lema. Um pouco do grupo. O grupo hoje tem 198 nadadores. Na época, começou com 5, 6, cada semana ia aparecendo pessoas. Só para explicar também, como é o público da Hebraica. Geralmente, né, quando a gente fala de natação competitiva, pensa em alta performance. Na Hebraica, não. A gente começou com um grupo que não praticava atividade física constante. A maioria amantes da natação, 60%, amantes da natação, mas não praticavam natação. Depois tinham ex-nadadores, quando a gente fala na infância, são pessoas que aprenderam a nadar, gostavam, mas pararam depois de estudar, porque não era tão agradável, qualquer motivo. Depois entraram esses 20%, 15% os pais de nadadores, porque, na época, eu fui para trabalhar com criança, mirim, então eu tinha os 2 polos, né? Criança de 6 a 8 anos e os adultos acima de 25 anos. E os atletas mesmo, competitivos, 5%, porque eu venho de uma geração que se treinava muito, então as pessoas tinham esse desgaste. Ninguém queria mais ver água, estava todo mundo muito cansado. Quando a gente fala de longevidade, hoje, funcional, não tem como você não estar atrelado ao esporte, atividade física. E uma coisa que chama muito a atenção no trabalho de equipe, de treinamento, que ela é diferente de aula. A aula tem um começo, um meio, fim, é preparada, é maravilhosa, mas, às vezes, o objetivo é direto, naquele momento, naquela aula. Quando a gente fala de treinamento, a gente faz um planejamento semanal, diário, mensal, anual, bimestral, é inteiro, planejamento de anos, por exemplo, a gente participa de campeonatos fora do Brasil, então temos uma competição em 2025, já tem um planejamento até 2025. Isso faz toda a diferença, vocês vão ver ao longo da minha fala. O que traz, né, o benefício que traz? Quando você começa a nadar, por exemplo, que é o nosso caso, fazer atividade física, você começa a se importar com que tipo de alimentação você tem, a sua hora de sono, você começa a se cercar de pessoas e de situações que te ajudem a melhorar a sua performance. No começo, você vai até fazer atividade física porque você precisa.
Depois volta. Você precisa fazer tudo isso para melhorar a atividade física. Isso também é super interessante. Uma coisa que está muito... A gente tem um documentário no Netflix, que é esse Blue Zonas, Zonas Azuis, que falam dos longínquos. Não sei se vocês sabem, mas é muito interessante quem puder assistir. Está lá. Eles mapearam no mundo onde tinham mais pessoas acima de 60 anos. Lógico que o Japão estava, um dos lugares era o Japão, que eles têm uma filosofia antiga, que a gente chama de Moai, né, eles chamam, que é a rede de apoio. Então, eles já faziam isso, não tem nada a ver, no começo não tinha nada a ver com a atividade física, eles faziam isso para o grupo, para o vilarejo, então, para ir pescar, para ajudar uma pessoa doente, todos os motivos do mundo que você acharem, é uma rede de apoio. E, hoje em dia, a gente está mais que provado que nós precisamos dessa rede de apoio. Você não faz atividade... Quando você faz atividade física, você não faz só atividade física. Você quer um companheirismo, você quer uma amizade, você quer uma troca no vestiário. E isso faz com que a nossa qualidade de vida melhore. Né? A gente tem Harvard tem um estudo de 75 anos, nós temos eles... Opa! Desculpa. Nós temos esse grupo. Isso é comprovado que você precisa dessa rede para você melhorar, como pessoa e como, no caso, esportista. No Japão também tem o Ikigai. O Ikigai é a nossa missão de vida. Por que a gente acorda todo dia? Tudo isso, para mim, o esporte trabalha. Quando você vai treinar, ou quando você falta no treino, uma coisa que eu faço bastante, eu publico muito meu treino no Instagram. Então, por exemplo, caiu o mundo, está chovendo, a pessoa não vai, eu ponho lá um treino que eu pego um guarda-chuva, todo mundo com guarda-chuva e começa a nadar de guarda-chuva na piscina. É engraçado, mas aí você olha e fala assim, poxa vida, por que eu não estava lá? Por que eu não fui? Eu não fui porque estava com preguiça, porque estava chovendo. Então, assim, a nossa cabeça vai mudando. E os desafios que eu vou dando ao longo do período também. Por exemplo, eu dou um desafio, a gente fez agora um projeto maravilhoso, que o clube também comprou essa ideia, serão 12 horas nadando, em que as pessoas tinham que nadar e doar em prol das escolas judaicas. Foram mais de 200 pessoas na piscina, mas 18 pessoas do meu grupo fizeram 10 mil metros nadando. Eu não sei se as pessoas têm noção que é 10 mil metros nadando, muitos esportistas não fazem, porque, além do desgaste físico, o mental é muito importante. E dessas 18, só 2 eram ex-nadadores de criança. Né, que eu brinco que é um pessoal que eu peguei do lado, que estava encostado, e é verdade, é um pessoal que não nadava comigo, que começou a nadar esse ano. Só que, cada desafio que eu dou, eles percebem que eles podem melhorar, que eles são capazes de fazer. Então, a gente sai da piscina, eles saem da piscina com autoestima muito elevada. Isso vai para casa, isso vai para o trabalho. No caso adulto, sempre pode recomeçar, sempre pode aprender coisas novas. Esse aqui é o João Greenberg. Ele tem um nadador meu que tem 94 anos. Nesse exato momento, ele está no interior. Infelizmente, eu não estou em contato direto com ele mais, só por telefone. Ele acabou de bater 2 recordes mundiais. Aqui, 2 recordes mundiais. Gente, 2 recordes mundiais, um sul-americano, um recorde brasileiro. No total, 8 medalhas, com 94 anos. Quando ele começou a nadar comigo, ele tinha 60 anos. Tudo que eu dava de parte técnica nova, a vantagem também de você estar num clube como a Hebraica. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei um mês lá, estudando as técnicas modernas, que não eram nem aplicadas nas crianças. Eu fui para um grupo em Quincy, com o Richard Power, que nem as crianças americanas faziam isso. Foi uma coisa que veio da Austrália para a China, Austrália e Estados Unidos. E eu fiquei aprendendo. Quando eu voltei para o Brasil, eu apliquei em quem? No meu público. O meu público, de 60, de 50, ele comprou todas as minhas ideias. Tudo que eu pedia para fazer, ele fazia. E, de novo, nós estamos falando em 2000, eu tive um preconceito no próprio grupo de treinadores, não da Hebraica, geral. Por quê? Você vai dar parte técnica, alta performance para adulto? Eles vão aprender? Você não está perdendo o seu tempo?
E aqui está a prova de que eu não estou perdendo meu tempo. Ele está com 94 anos, e todo o desgaste que todo mundo fala, que é óbvio que tem mesmo, com o passar da idade, ele se supera. Então, isso, para mim, não tem preço. Esse Moai, agora eu adotei essa palavra como parte técnica, porque eu sou cercada de uma rede de apoios também. Né? Aqui eu não vou ler o nome de todos, né? Posso falar por alto, mas eu tenho o quê? Um Departamento Geral de Esportes, né? Que o meu gerente é o Carlos Iglesias. Dentro do departamento, eu tenho todo um apoio de divulgação, de logística, eu tenho todos os salva-vidas que me apoiam, eu tenho 2 salva-vidas que ficam direto comigo, que é o Rodrigo Ramos e o Neilton Machado, que são professores de educação física, apesar de não hebraica, são salva-vidas, mas são pessoas formadas na área, que me colaboram, que ajudam em tudo que eu faço. Aí eu tenho, olha o que eu tenho de médicos, todos esses médicos nadam comigo. Tirando o Sérgio Tibeman, que é a mulher nada comigo, a esposa, doutor Sérgio Tibeman, cardiologista, Henrique Greenberg, Manuel, Matias, Vera, eu tenho reumatologista, o Ari, ortopedista, o Marcelo, dermatologista, Noemi, fisioterapeutas, 3 fisioterapeutas, o Cláudio, a Karina, o Robson, nutricionistas, a Andréia, a Lica, a Karen, a Karina, massagista, que é a Tatiana, e ainda fotógrafa. Por quê? Porque eu preciso disso. Porque eu trabalho com pessoas que, com o passar do tempo, eu preciso de mais informações. O que está acontecendo com elas? O que elas precisam? Ah, precisam de um nutricionista? Eu não sou nutricionista. Em terceira idade, precisa de ter um suplemento? Vai direto para a nutricionista. Então, isso eu acho importante, a gente ter esse apoio. Eu queria agradecer vocês. Eu vou ficar aberta para perguntas, tá? E quem quiser conhecer Hebraica, vá, porque realmente é um clube muito dedicado ao bem-estar de pessoas mais velhas, principalmente. A gente tem um polo, tem de tudo na Hebraica, de crianças a adultos, tem uma escola lá dentro, mas assim, o trabalho que a gente faz como adulto é referência mesmo, né? Então, eu acho que o dia que quem puder e quiser conhecer Hebraica, estamos à disposição. Chamar o Reinaldo Martorelli, novamente aqui ao centro das atenções. Oi. Isso. Ótima tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao Dr. Lívio Giosa pelo convite, Dr. Walter Feldman, que está ali na assistência, pelo convite. Uma honra e um prazer dividir o painel com a professora Adriana Silva, que é uma craque aí. Ela falou pouco da vida dela, enfim. E longevidade e esporte, eu vou trazer um pouco da minha experiência de 24 anos dentro dos campos de futebol. E hoje também a experiência de quem comanda o sindicato de atletas e que se preocupa com isso, com os ex-atletas principalmente. Eu faço um trabalho lá que eu digo para os ex-atletas que só vive mal hoje quem quer. Nós temos muitas informações a respeito de tudo, para que a gente possa desenvolver, aí sim, uma longevidade, mas com qualidade de vida. Esse, eu acho que é o grande desafio. O atleta, a professora Adriana passou por isso muito rapidamente. O atleta de alto rendimento, ele fica esgotado quando ele para de competir. Ele está esgotado. E ele não quer mais saber de competir. Ele não quer saber mais de treinar. Ele não quer saber mais de cuidar da alimentação. Eu passei por isso e passo ainda. Quer dizer, a gente não foi educado para entender a necessidade de uma continuidade, não de uma vida profissional no esporte, mas de entender que isso é necessário para a nossa vida. Eu tenho algumas questões que há bastante tempo eu venho discutindo, principalmente na área do esporte. Eu fui membro do Conselho Nacional de Esporte durante 2 mandatos em Brasília, e eu queria discutir aquele jargão que hoje já é mais questionado, antigamente não era. Esporte e a saúde. Esporte e a saúde. Esporte de alto rendimento não é saúde, de maneira integral. Eu tenho uma lesão no meu ombro, que, mesmo trabalhando e me enfrentando há 5 anos, eu ainda tenho dificuldade no movimento.
Eu jogava no gol, eu acabei minha carreira com uma lesão, eu não cuidei dessa lesão, porque, na minha cabeça, eu não vou jogar mais mesmo, e quando ainda eu não jogava mais no gol, eu ia lá para frente, que eu não queria mais a responsabilidade de ficar pulando nas bolas, né? Mesmo na OAB, também tenho formação jurídica, na OAB, ou no clube que eu frequentava, eu não queria mais ter essa responsabilidade e fui negligenciando uma contusão que se agravou. E ninguém me falou nada a respeito. Eu não fui alertado para isso. Não só eu, mas todos os ex-atletas padecem do mesmo problema. Quem hoje olha para a Daiane dos Santos, percebe a condição física dela, né, o ganho de peso dela, e para a gente carregar isso, é um esforço danado. A gente sabe, né? Eu não tenho a formação na área da saúde, mas a gente sabe que carregar mais peso, o nosso coração tem que trabalhar mais. E, voltando a falar, ninguém ensinou isso para a gente. Ninguém. A gente está sempre... Hoje, a gente passa isso para os atletas, aqueles que querem ouvir, porque se a gente vai falar em atleta profissional, tudo fica focado no futebol, né? Embora hoje, no Brasil, também existem bons salários no vôlei, no basquete, no futebol de salão, mas a gente fica focado no futebol profissional e dá por aí para a gente tirar uma base. Esse menino, com 25 anos, com um salário razoável, ele não tem, primeiro, que ele não tem uma formação intelectual, infelizmente. Não tem. Para poder se dedicar ao esporte, a gente não consegue uma formação. Eu fui teimoso. Eu fui teimoso porque, sexto de 7 filhos, a orientação em casa era: quer jogar bola? Vai ter que estudar. Então, antes de começar a jogar no time profissional do Palmeiras, eu já tinha feito uma faculdade de administração lá no IMES, em São Caetano. E depois voltar para o mundo acadêmico não foi difícil, né? Eu tenho formação na área do direito, na área de gestão e na área do comportamento. Não foi difícil, porque eu já tinha passado por lá. Mas eu faço parte de uma parcela pequenininha, bem pequena. Então, para os meninos entenderem, para a gente conseguir fazer com que eles absorvam a necessidade de um maior cuidado, é muito difícil. Isso só vai acontecer quando eles percebem que aquela pequena lesão, como no meu caso, se transformou numa grande lesão. A minha esposa, ela é fisioterapeuta. E o Palmeiras parou agora, desde a pandemia parou, mas o Palmeiras, no mês de setembro, faz lá o jantar dos veteranos. E é bacana, a gente reencontra o pessoal que jogou juntos, os que jogaram antes, os que jogaram depois. E é assim, mais ou menos, é um palco, né? Todos os ex-atletas recebem uma camisa, o presidente chama, vai no telão lá a quantidade de jogos, algumas fotos de quando jogava. Só que, na hora de subir no palco, 3 escadas, a maioria não consegue. A maioria não consegue subir. E no nosso meio lá, é motivo de gozação. Um fica caçoando do outro. Mas, e a qualidade de vida? Então, trabalhar isso, trabalhar a atividade física, que é um outro tabu que a gente tem. Falar em atividade física é um outro tabu, porque muita gente entende que a atividade física é ir para a academia e ficar bombado. Aí não quer encarar isso. Porque na academia tem uns saradões lá, saradonas, eu não vou encarar isso. Ou, senão, atividade física é para virar um atleta profissional. Eu também não vou ser, então eu fico em casa. Eu não saio da cama. Né? É uma discussão que eu tive com a secretária executiva do Ministério da Saúde há uns 4 anos. Porque fez uma cartilha a respeito de saúde, atividade física, mas não mostra que a atividade física é a gente caminhar, é a gente movimentar, e tem que movimentar, se a gente quiser uma vida com uma longevidade e aproveitar dela,
hoje eu estou muito mais atento a isso, porque, de repente, eu ganhei um monte de neto. Neto e netas, né? Principalmente as netas, que eu só tenho um neto. E como eu quero curtir os netos, eu preciso estar bem. Como eu quero curtir a minha esposa e minha família, eu preciso estar bem. Então, foram desafios que eu me coloquei. Desafios, até mesmo naquele dia, como a professora Adriana falou, naquele dia que o corpo fala, fica deitado, a gente levanta e vai fazer uma atividade. Porque a gente quer ficar deitado. O nosso cérebro foi programado para a gente ficar deitado, ficar dormindo. O cérebro não quer gastar energia. Então, mas a gente tem que saber disso. Para quebrar essa inércia, a gente tem que saber disso. Não há outro meio, senão a gente entender, fazer um esforço. Depois que está lá, é fácil. Eu ando de carro 40 minutos para ir treinar. Eu moro em Itupeva, perto de Jundiaí. Vou treinar em Indaiatuba, aí eu pego minhas coisas e venho para São Paulo, para o escritório. Eu faço isso. Mas foi só depois que eu consegui entender a necessidade de fazer isso, é que eu consegui fazer. Porque até então, eu não tinha, não, é muito longe, é muito trabalho. Mas qual é o resultado desse trabalho? Porque a gente sempre pensa nisso, né? É muito esforço para mim, eu não quero, não. Mas qual é o resultado desse trabalho? Onde é que eu vou botar meu prazer? Em ficar dormindo ou pensar que daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, eu vou estar bem para poder fazer aquilo que eu quiser fazer? Quem é que pensa nisso? Quem é que divulga isso? Principalmente para o atleta profissional. O atleta profissional é aquele que a gente tem um trabalho lá no sindicato, nós trouxemos um aparelho para fazer uma análise das ondas cerebrais. Aí eu posso estar falando bobagem, tá? Mas faz um trabalho, é o AirTrack, não sei se o Walter pode falar um pouco, mas, assim, para a gente entender o que, inclusive, os atletas, a bolada, só o fato de o atleta cabecear, o que isso interfere na vida do atleta. O Dr. Renato Anguiná, que é o nosso representante, o nosso médico, ele que trouxe o aparelho, ele que faz a pesquisa, cuidou do Éder Joffre. O Éder Joffre teve um final de vida melhor por conta do cuidado do Dr. Renato, cuida do Maguila, né? Esse trabalho que a gente vem fazendo é uma pesquisa, é um comprometimento que a gente tem com uma associação americana, é uma pesquisa que nós passamos pelo Corinthians, há um tempo atrás. E naquele lance que o Cássio bateu a cabeça na trave e ficou 1 semana de molho, foi sugestão do Dr. Renato. Porque a coisa, ela é grave, ela é muito grave. O MMA, essa loucura, para mim, essa loucura do MMA, eu não sei ainda como não morreu ninguém. Eu não sei ainda como não morreu ninguém lá no tal do octógono. Porque se toma uma pancada na cabeça, o cérebro incha. Se tomar a segunda pancada e a calota craniana não suportar, o cara pifa na hora. E, aliás, nós começamos esse trabalho para desenvolver um protocolo, levamos para o Ministério do Trabalho um protocolo para evitar algumas situações no MMA. A coisa andou? Não andou. Não andou porque aí, infelizmente, o recurso financeiro fala mais alto. Mas no futebol a gente quer fazer um protocolo. Aliás, nós precisamos fazer um protocolo, que é o mesmo, não sei se os senhores e as senhoras assistiram ao filme lá, O Homem entre os Gigantes. É daquele pessoal, a gente tem contato com aquele pessoal, da Foundation Concussion. Desculpa, ontem me apareceu uma gripezinha indesejada aí, e inesperada. Aquele filme, né, todo mundo sabe, quem viu é verídico. Um procedimento de um médico que percebeu que um atleta do futebol americano, um ídolo do futebol americano, que havia falecido de infarto, no final, o infarto, ele era só uma consequência das pancadas que ele tinha tomado na cabeça. E aí ele começa
a desenvolver outras pesquisas. Ele mexeu num vespeiro desgramado nos Estados Unidos. Ele foi desacreditado, foi desqualificado. Só depois de 4 anos da pesquisa dele, com uma carta de um ex-atleta que fazia parte da diretoria da Liga de Futebol Americano, só com uma carta dele dizendo, olha, tudo que o médico disse é verdade. Eu não aguento mais, estou tendo alucinação, estou tendo um monte de problema, eu estou me matando, eu vou dar um tiro no meu coração para deixar o meu cérebro para ser estudado. E só com esse fato que ele conseguiu reverter a situação, e hoje é um protocolo rigorosíssimo, não só no futebol americano, mas no basquete e nos outros esportes. Qualquer pancada na cabeça lá, o atleta imediatamente é retirado da partida. Por que isso? Porque da necessidade do protocolo. Eu, quando eu jogava, quebrei a mão. Tomei um chute na mão, eu quebrei a mão. Eu não queria sair de campo. Na verdade, fui puxado para fora do campo. Você está com uma fratura. Eu falei, não estou, porque você não sente nada. Você só deu uma formigada, né? Você não sente nada. E aí, o médico teve que me puxar para fora. Você está com fratura, aí vamos embora, cara. Isso aí vai ficar ruim. O atleta não quer sair. O treinador não quer tirar o atleta. Então, tem que ter um protocolo para a gente poder fazer esse trabalho. Fora que, imagina, domingo teve um jogo importante, né? São Paulo e Flamengo. Imagina a pressão emocional que esses meninos sofreram. Vocês têm ideia? Eu gosto, na área do direito, né? Eu pesquiso bastante. Para fazer meu mestrado, eu fui estudar contratos, inclusive, contratos e ensaios, né, a respeito de contratos do exterior, e me deparei com um autor que chama Alonso Olea, um espanhol, que em 1967 ele fez uma análise sobre o contrato do jogador de futebol lá. E ele traz uma frase bem interessante. Perdão. Ele traz uma frase bem interessante, que é: o amador, o jogador amador, que eles chamam de aficionado lá, esse não trabalha, esse joga. O jogador profissional, esse não joga, esse trabalha. Que é diferente. E quem não jogou não tem ideia do que é isso. Quem não atuou, quem não brigou por medalha, professora Adriana, não tem ideia do que é isso. A loucura do que é isso. Eu procurei uma pesquisa que eu sei que ela existe, eu não consegui achar. Mas eu sei que ela existe, se eu não me engano, foi antes da Olimpíada de Los Angeles. Começaram a perguntar para os atletas, olha, se você, para ganhar uma medalha, se a condição fosse você morrer no dia seguinte, você aceitaria? 98% diz que sim. Porque é um ciclo, né? E assim, e para o atleta, infelizmente, só vale o pódio, só vale o título. A loucura é tão grande, vamos voltar para o futebol, que o Flamengo, lógico que apareceram aí outros problemas no meio do caminho, mas o Flamengo foi o vice-campeão de um torneio que tem mais de 60 clubes. Vira crise. Ninguém aceita ser vice-campeão aqui. Ninguém aceita. Fala o valor do prêmio. Perdão? 70 milhões, né? 70 milhões. Perdeu 35 milhões o Flamengo. O São Paulo, 70 milhões, e o Flamengo, 35. Então, mas assim, o torcedor não está preocupado com o prêmio, né, doutor Walter? O torcedor quer o título. Eu gosto muito, como eu falei, eu gosto de estudar, eu gosto de ver. Tem para um dos meus trabalhos aí, eu fui pesquisar e achei um livro de uma autora, Cláudia Matos, que é uma dissertação de mestrado dela, que ela faz uma análise do Rio. Futebol, o crescimento sociológico do Rio de Janeiro com o futebol. Então, 100 anos de paixão. E ela traz uma frase muito interessante, que ela diz que o torcedor ele acaba vestindo o caráter do clube. Então, é sempre isso. E a pressão emocional do atleta, aliás, eu falei que eu tenho formação na área do comportamento, porque eu fui estudar psicanálise. Eu sou psicanalista formado, eu sou pós-graduado em psicanálise também. Por quê?
Porque o principal time que eu joguei, que foi o Palmeiras, em um ano, meu time era muito bom. Mas, em um ano, nós perdemos 2 semifinais e 2 finais. E não era porque o time não era bom. Era porque o time era emocionalmente instável. Totalmente instável. Então, a pressão, e o que isso desencadeia no corpo da gente? O que essa adrenalina desencadeia no corpo da gente? Tem pouco estudo com relação a isso. Eu tenho procurado aí alguns institutos para a gente aprofundar um pouco esse tema, né? Essa dificuldade, esses problemas todos aí. Mas é isso, um pouco da minha experiência. Eu estou vendo que o doutor Lívio aqui está levantando o microfone, está doido para falar. Um pouco da minha experiência, eu agradeço de novo e estou à disposição. Bacana, Reinaldo. Exatamente. Então, é bacana a gente ouvir as experiências, né, tanto da Adriana como do Reinaldo, e eu vou só fazer uma breve colocação, porque a minha carreira no esporte foi um pouco essas experiências apresentadas aqui. Eu nasci no Bom Retiro e fui viver jogando futebol na várzea do Bom Retiro. Aí eu fui profissional do Palmeiras por muito pouco tempo, depois fui para Criciúma disputar o Campeonato Santa Catarinense, voltei para o Palmeiras e entrei numa das melhores faculdades de engenharia à época, e aí saí do profissionalismo, mas continuei a carreira no futebol universitário, da seleção brasileira, a seleção paulista, e continuei jogando no Clube Palmeiras. Eu jogava muito basquete, Reinaldo, fazia muito natação, Adriana, e o futebol. E eu sempre tive um corpo preparado para todas essas modalidades de esporte. Hoje eu estou no Clube Pinheiros e estou no Palmeiras. E é bacana a gente perceber que esta faixa etária, e é uma reflexão que eu quero passar para vocês dois e para todos que estão nos acompanhando, o Brasil vive um momento de aumento da população longeva, vai viver muito mais, né? A plataforma etária brasileira vai muito sedimentar na faixa 50 mais, 60 mais. E o que a gente pode ver, de um lado, os clubes sociais preocupando com o acolhimento desta faixa etária, e, por outro lado, os atletas profissionais que querem permanecer ou não na sua vida têm um outro tipo de cuidado, e você, como dirigente, deve estar pensando dessa forma. Então, eu te pergunto, Adriana, pela sua experiência, outros clubes sociais também têm alguma atividade como esta que o Hebraica, através de você, reproduz, ou é uma novidade e, aos poucos, as demais atividades ou clubes também atenderão a essa demanda? Eu acredito que sim, né? Pinheiros tem, o Paulistano, são os clubes que eu tenho mais contato, Paineiras. Só que, puxando sardinha para o lado, assim, realmente é uma preocupação, né? Eu acho que até esses 34 anos de casa que eu estou, ajudou nisso. A gente tem um apoio muito forte, né? A gente tem uma diretoria, uma presidência que é da área esportiva. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu não quero ser injusta e falar de outros clubes que eu não tenho esse domínio, mas no meu clube é um clube assim que todo mundo faz esporte, cada um no seu nível, cada um no seu tempo, né? Se, sei lá, a pessoa não está fazendo, um diretor não faz agora até porque está machucada, porque a maioria foi esportista. Então, quando tem os líderes tem esse olhar, eu acho que o clube muda, né? A Hebraica teve da pandemia, eu não falei, mas assim, a pandemia, a Hebraica teve um papel fundamental, né? Foi o primeiro clube, não sei se vocês sabem, que abriu. E o primeiro setor que abriu foi a natação, né, com o Covid. Porque na água, foi comprovado que na água não passava o vírus. Lógico, fora da água, sim, mas na água, não. Então, a gente fez, junto com a Hebraica, a Einstein, um acordo de 1000 protocolos de acompanhamento dos nadadores, e não teve nenhum caso de Covid na primeira leva. Nenhum caso. Parecia que era uma guerra que a gente fazia. A pessoa chegava, cruzava a piscina, a Hebraica tem uma piscina de 50, que a gente transformou em 25, porque cabe mais pessoas, ficam 2 por raia.
Tem uma piscina de cima também que cabe, tem uma de baixo de 25 e a coberta estava fechada pela pandemia. A pessoa cruzava, o salva-vidas já pegava e falava assim, tem lugar na raia 2, tem lugar na... Parecia assim, depois a gente até ria, parecia que a gente estava fazendo sei lá o quê, né? Mas era isso, teve um comando. E o que aconteceu na pandemia? Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas assim, a revalorização do esporte. Né? Porque todo mundo sabe que a atividade física faz bem, mas não é só atividade física, é o que vem junto. Então, assim, o que eu vejo que o clube dá é isso, um lar, um pertencimento, né, um olhar diferenciado, né, a gente tem, assim, olha, precisa de um banheiro apropriado, né, hoje em dia a gente tem que ter acesso, né, inclusão, né, eu não sei como estão os outros clubes, né, eu vivo Hebraica praticamente 24 horas, mas se eu não vivo, eu penso, né, então a gente tem essa preocupação, né, então o que eu deixaria assim é o pessoal olhar isso. Né? Porque tudo que ele falou, né, mesmo os ex-nadadores, eles estão voltando também, porque a gente precisa de gente. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Né? E o longevo, mais ainda, porque os filhos vão casar, os netos, a vida está indo para eles, porque eles estão em outro momento, e nós, né, no caso, a gente daqui a algum tempo, e nós? A gente tem que falar com pessoas que estão na mesma situação que a gente. Né? E ontem, só um dado, no The Economist, saiu uma matéria, quem quiser, entra na internet, tem, que nós vamos chegar aos 120 anos. Como nós vamos chegar aos 120 anos? Né? Porque eu acho que esse fórum, né, pelo que eu vi, a maravilha que ele está debatendo isso. Porque tem a parte econômica, tem a parte social, tem a parte de exercício, a parte de atividade física. Então, como nós vamos chegar aos 120? Né? E só uma coisa que eu não falei, antes que ele pegue o microfone, a vantagem de quem faz atividade física, quando fica doente, tem um diferencial. O atleta, o praticante de atividade, ele tem uma resiliência maior. Né? A gente não está imune a ter umas doenças mais sérias que nenhuma atividade física vai impedir disso. Mas ela vai deixar com uma esperança maior. O corpo, ele vem de outra maneira também. Então, é muito mais sério do que a gente acha, a atividade física. Tá? Muito legal. Essa pesquisa do Economist detectou que os homens chegarão aos 120 anos, mas esqueceu de perceber que as mulheres serão imortais. Você está já na projeção da humanidade. Rinaldo, na sua percepção, você foi de um tempo, eu tenho 71 anos, você está um pouquinho mais jovem, mas um tempo onde a preservação do estado físico, na nossa época do futebol, era muito mais deixada de lado em favor da técnica. Né? Hoje, o futebol é uma preparação física absoluta, fora dos gramados, dentro dos gramados. Como é que você vê, através do sindicato, a visão destes jovens profissionais que têm esse vigor físico e daqui a pouco, daqui 20 anos, daqui 30 anos, já estarão numa outra faixa, num outro nível, quanto àquilo que você abordou, que o profissional, esse excesso da competitividade, do alto rendimento, de repente ele, né, larga tudo, larga o corpo, larga a mente por conta do alto rendimento. É percebido isso agora nessa nova geração? Não é percebido pela nova geração, tampouco por aqueles que seriam responsáveis por isso. Queria dizer para a professora Adriana que eu frequentei muito Hebraica, mas como adversário no futebol de salão, naquelas quadras suspensas lá, tanto com o Clube Atlético Ipiranga quanto o Palmeiras mesmo. Eu joguei nos dois no futebol de salão. O que acontece, Lívio, inclusive, para alguns atletas, foi até encomendado por dois clubes, que eu fizesse uma palestra para mostrar um pouco da minha visão de futebol, de contratação. E tem um ponto que eu levo para eles, que é o seguinte: quando mudou o jogo? Qual foi o período que mudou o jogo? O jogo mudou de 70 para 74. 70, quais são os lances que eu pego para fundamentar isso? 1970, Copa do Mundo de 70, 2-1 para o Brasil contra a Itália, falta no meio-campo, o Everaldo toca para o Gerson,
A Itália perdendo 2-1, o Gerson pega a bola com a canhota, vocês podem procurar na internet, ele fica procurando o Jairzinho. Fica procurando. A Itália perdendo o jogo e dando espaço para o Gerson. Aí o Gerson olha, ele dá 2, 3 penteadas na bola, joga o Jairzinho, sai o terceiro gol. 74, a laranja mecânica da Holanda. O adversário pega a bola, vai todo mundo em cima. Então, quer dizer, o preparo físico mudou. A necessidade de ter um outro preparo físico mudou. Tanto é que, na minha época, é complicado falar na minha época, né? Na minha época, o meio campo corria, sei lá, 5 quilômetros. Hoje o cara corre quase 12, né? Num jogo. Então, mudou muito. Então, o que acontece? Para você buscar produtividade e destaque, você tem que estar mais bem preparado. Você tem que aumentar o teu limite físico, principalmente aumentar o teu limite físico. Isso repercute depois. Sim. Né? Repercute depois. Então, é isso. Eu uso esse exemplo de quando mudou o jogo e mostro os lances para os meninos para fazer com que eles entendam a necessidade, é lógico, de um maior cuidado com a vida deles, para poder produzir isso. Senão eles não produzem, eles não são competitivos e não vão ganhar, não vão chegar naquele salário que eles pretendem. Mas isso tem outras implicações. Eu estou vendo que o tempo está indo embora, ia falar mais, mas beleza. Mas só para complementar, o sindicato pode ser um instrumento de pressão junto aos clubes, né, para botar essa pauta, né? Porque, do ponto de vista populacional, isso está muito claro, né? E vai ser uma política pública diferente, atividades diferentes, planejamento diferente, né? Bom, A gente tem a pauta. Se eu disse aqui que, a respeito do protocolo de concussão, que é uma necessidade, a gente não conseguiu implantar ainda, e a gente já vem discutindo isso há 5 anos, imagina o resto. Mas, enfim, brasileiro a gente não desiste nunca, né? Brasileiro. Muito bom. Nós já estamos chegando realmente no final do nosso painel, e eu queria pedir a Adriana, um minutinho final, Adriana Silva, para suas considerações. Eu queria só deixar aqui claro assim, qual que é o melhor esporte? Todo mundo me pergunta, né? O melhor esporte é o que você gosta. Então, acorda de manhã com a missão de cada dia ser melhor para você mesmo e vai fazer atividade física, andando em parque, indo para o clube, subindo escada, deixa o elevador, mas pratique, se agite. É isso que eu queria deixar. Dr. Rinaldo Martorelli, suas considerações finais, Eu por favor. vou usar a frase da minha esposa, como fisioterapeuta e preocupada com o movimento, que depois foi utilizado em propaganda do Activia, que o normal é a gente se sentir bem. E, para a gente se sentir bem, a gente precisa estar cuidando da atividade física, né, e viver uma vida longeva, se sentindo bem. Tem muito cuidado para a gente fazer, muita coisa para prestar atenção aí. Então, que prestemos atenção. Muito bom. Nós participamos agora do painel o benefício que os clubes esportivos e sociais trazem para a vida dos longevos. Ouvimos aqui as palavras da Adriana Silva, do Rinaldo Martorelli. Espero que todos que estiveram aqui presentes, estão nos acompanhando pela internet, possam ter absorvido estas informações, esta experiência destes dois profissionais, e garanto a vocês que o exercício físico, a boa prática, agora já numa condição de longevo, sem dúvida alguma vai te trazer um melhor estado de vida, uma melhor saúde, um melhor bem-estar, mais relacionamento e uma boa preparação para enfrentar ainda os tantos dias de vida de cada um. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, super obrigado a Adriana Silva pela sua presença, Rinaldo Martorelli, muito obrigado, obrigado a todos e um bom congresso. Muito obrigado à técnica Adriana, Dr. Lívio, Dr. Rinaldo, muito obrigado por suas participações aqui, abrilhantando ainda mais o nosso fórum com um tema tão pertinente sobre as atividades físicas, né? Muito importante para preservarmos aí e termos uma longevidade confortável, adequada, aproveitando, né, os momentos da vida que, enquanto estivermos vivos,
a vida segue em frente e precisamos apreciar estes momentos junto das pessoas que gostamos e todo o arcabouço que vem com isso, né? Muito obrigado, então, por suas participações. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos nossos participantes aqui no palco. Muito obrigado.